De volta com Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, e vamos agora conversar com o professor Mário Sérgio, vice-diretor e coordenador dos colégios Salesianos São José e Dom Bosco. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão, professor. Boa tarde, Robson. Boa tarde, senhores telespectadores. Vamos agora aqui conversarmos sobre educação, um assunto tão prazeroso e importante para o desenvolvimento de qualquer tipo de sociedade. Professor Mário Sérgio, falar sobre desafios da educação nos dias de hoje. Há um fato muito importante que merece ser colocado, que é a presença, por exemplo, dos smartphones, dos celulares, né, com as suas redes e mídias sociais, que acabam muitas vezes dispersando a atenção dos alunos. Algumas escolas chegaram a tentar proibir, não deu certo e voltaram atrás, outras ainda conseguem fazer isso. Qual é a sua visão a respeito dessa relação? Robson, veja bem, as ferramentas tecnológicas hoje é algo que nós não podemos nos afastar dela. Ela é um acessório pedagógico, é de fundamental importância para a intermediação entre a aprendizagem e o aluno. Então o professor não pode mais e não deve proibir o uso correto do aparelho celular, dos smartphones, das tecnologias. Por quê? Ele tem que incluir dentro do processo de aprendizagem, porque ele é um companheiro importantíssimo para facilitar o ensinar e aprender do aluno. Na prática funciona, professor Mário Sérgio, porque eu sei que hoje em dia, eu estava conversando com um professor, colega nosso, o professor Coquinho, dizendo que antigamente ele tinha que pedir silêncio, que às vezes ficava um estudante conversando com o outro na sala de aula, lá no fundão, né, o pessoal catucava outro e puxava um assunto, cochichava. Hoje em dia é um silêncio na sala de aula, aí pensa que todo mundo está prestando atenção, mas na verdade está aqui no telefone e nem entre si os alunos conversam com quem está fora, está mais longe ainda daquele ambiente da aula. Porque eu digo assim, né, o jovem hoje, ele vive num mundo individualizado, mas ele está conectado com o mundo todo. Ele vive individualmente, mas ele está conectado com o mundo todo. Essa conexão decorre de quê? Das ferramentas de educação tecnológica. Cabe ao professor acompanhar e afastar-se das práticas pedagógicas antigas, tradicionais, e abraçar o novo. E dentro do novo, com certeza, o elemento básico e necessário são as ferramentas pedagógicas. E recente curso que eu fiz agora em São Paulo, um dos professores levantou uma questão bem interessante. Ele disse, se nós perguntássemos aqui quais são os dois elementos mais importantes dentro de uma sala de aula, aí surgiram várias respostas, mas ele veio rapidamente dizendo, é você falar bem o português e saber trabalhar e conhecer bem o aparelho celular. Um complementa o outro. E é uma realidade. Nós não podemos nos afastar. É impossível o professor proibir o uso do aparelho celular. A própria legislação ela é complexa. Ela não sabe como proceder, porque você não pode proibir a entrada do aparelho celular, porque não é legal. Ele é um instrumento que deve acompanhar o aluno. Agora, o professor precisa entender e compreender de como utilizá-lo para tirar benefício dessa ferramenta tecnológica. Professor Mário Sérgio, e falando sobre a relação entre pais e filhos, que você tem observado que ao longo do tempo, sem dúvida, vem mudando ao longo desse período que você ensina já há algumas décadas, acho que em torno de 4 décadas pelo menos na escola. 41 né? anos. 41, acertei, faltou só mais um, né? Então 4 décadas acertei que você já tem esse contato direto com as escolas e com a educação. Eu lhe pergunto, mudou hoje a relação entre pais e filhos e entre pais e filhos com a escola, com os professores? Mudou. Eu digo para melhor ou para pior? Robson, é de uma complexidade muito grande, porque os pais alegam, na grande maioria, que não tem tempo para acompanhar os filhos. Os professores, e juntamente com a escola, alegam a ausência de pais para educar os filhos. E o que fazer? O mais grave, a disciplina permeando e se envolvendo em todos os segmentos da escola. Precisa ter uma conexão perfeita escola, aluno e família para que nós possamos identificarmos os elementos básicos e necessários
para o entendimento acadêmico. E o que foi que mudou ao longo do tempo? São 40 anos de experiência na área. Está mais difícil hoje? Mudou a postura dos pais. Eu diria assim, vou dar um exemplo meu. Eu sou da última geração de filhos que obedeciam os pais. E hoje os pais da minha geração obedecem aos filhos. Inverteu. Então, inverteu. Por quê? A maioria dos pais hoje, eles querem compensar a ausência e o acompanhamento através dos bens materiais. Quantas e quantas vezes eu não vejo, numa conversa com os pais, o pai me dizer assim, olha, professor, o que eu vou fazer com o meu filho? Quem tem que fazer é você, pai. Você é quem tem que administrar, ele tem que entender e compreender a relação de vocês. E quando o pai quer demonstrar autonomia e autoridade, ele faz assim, olha, professor, proibi durante 2 dias o meu filho usar o aparelho celular. E o que eu vou colocar no lugar do aparelho celular? Que aquilo se tornou um vício, decorrente de um hábito que gerou um costume. O que existia antes, né? Que era o contato mais direto dentro da própria família, né? Eu digo muito assim, os pais conheciam os filhos e os filhos entendiam os pais. Hoje é difícil. Você poderia me dizer assim, Mário Sérgio, e ao pé da letra, o que falta? Eu digo que é limites. O limite, ele é um instrumento básico e necessário para todo e qualquer tipo de relacionamento. E tem pai e mãe que acha que esse limite que tem que botar é a escola. Perfeitamente. Uma vez eu estava num grupo proferindo uma palestra e eu disse, um pai me perguntou como eu definiria limites. Eu disse, é segurar sem prender, soltar, largar sem soltar. Porque cada um tem uma fórmula. Não existe fórmulas específicas. A família, ela tem que seguir algumas orientações, alguns indicativos, mas o diferencial é o pai e a mãe, que são os verdadeiros amigos. Eles direcionam os jovens para o exercício da cidadania. Professor Mário Sérgio, quando há separação entre os pais, ou até os pais não chegam nem a casar, e tem um filho e ele chega na idade escolar, isso tem gerado muita dificuldade, ou os pais estão sabendo lidar, separando os seus problemas pessoais da criação dos seus filhos? Hoje melhorou muito, nesses últimos 5 anos, melhorou muito. Houve um crescimento holístico, não é? Os pais se separam do lar e não se separam dos filhos. Isso é importantíssimo. Eu digo muito, a gente pode se separar do lar, cada um vai construir novas famílias. Agora, os filhos, nós não podemos nos separar, até porque eles estão em processo de formação e eles precisam deste olhar paterno e materno para a caminhada em busca de algo diferente. Professor Mário Sérgio, nós observamos claramente, infelizmente, na nossa nação brasileira, que apesar da importância de se discutir política, a discussão política está misturada com a discussão de futebol. Então você tem time para um lado, time para o outro, isso divide famílias, tem pai brigando com mãe, namorado brigando com namorada ou com namorado, você tem situações de famílias rompendo relacionamentos, alunos brigando nas escolas por causa de política, isso atrelado muito à questão de redes e mídias sociais também. E eu gostaria que você me dissesse como tem sido conduzir essa convivência de contrários dentro da escola. Olha, as escolas, o grupo de professores, de um modo geral, eles falam muito no processo democrático. A democracia ela é formada de direitos e obrigações. O meu direito, ele vai até o limite das suas obrigações e vice-versa. O grande problema hoje é que eu acho que a política ela se faz necessária porque ela é um bem comum. Eu tenho que saber lutar pelos meus direitos. Agora, o que não pode acontecer dentro das instituições formadoras, grupos partidários. Tá? Eu tenho o direito de, como um cidadão... Ou que um impeça a formação, digamos assim, ou que um impeça que o outro se coloque. Né? Ou seja, porque cada um tem que respeitar a opinião do outro, né? Entre alunos, entre professores e alunos. Eu acho que isso é que realmente é a essência da democracia. Né? Você respeitar o que o outro pensa e ouvir, tentar dialogar a partir daí. Né? Porque o grande problema é esse. Nós não podemos ter... Você pode ter uma ideologia
partidária porque é um direito seu. Agora, o que eu não concordo, não aceito, é você com ideologias partidárias direcionando o jovem que está em processo de formação. Porque aí é desonestidade política. Tem que se colocar as alternativas para que cada um siga seu caminho. Seu caminho, perfeitamente. Porque cada um vê a política de uma maneira diferente, não é? E para isso eu tenho que estar bem fundamentado. Por isso da importância de filosofia, sociologia, história, que são ciências humanas, que elas servem como norteador para aquilo que eu quero e como eu me proponho me postar diante da sociedade. Fazem com que os alunos parem para pensar e refletir. Perfeitamente. Né? Encontrar seus caminhos, né? Minhas homenagens aqui ao grande educador Paulo Freire, tão endemonizado ultimamente, de modo muito lamentável. Mas, professor, vamos falar um pouquinho sobre festa dos ex-alunos salesianos? Hoje, a festa do ex-aluno salesiano é uma realidade. Nós vamos para o 3º ano de uma festa que mexe com a cidade, mexe com os corações do sistema preventivo de Dom Bosco. Eu aproveito aqui para lembrar todos os ex-alunos, não são mais ex-alunos, são alunos antigos, que não faltem. É ali onde nós passamos uma esponja no passado e fazemos emergir os acontecimentos que hoje eles nos levam à alegria do cotidiano pedagógico. E qual é a data, hora, local, detalhes da festa dos ex-alunos salesianos? Será agora em agosto, no terceiro sábado de agosto, porque nós sempre fazíamos no 2º sábado, mas era o dia dos pais. Agora passamos para o 3º sábado, vamos estar lá com a equipe bem experiente, uma equipe bem motivada, e a coisa mais interessante que eu acho, sabe, é nós podermos ver dentro dos olhos de cada ex-aluno a alegria de ter participado do sistema preventivo de Dom Bosco e hoje está bem situado dentro da sociedade do mundo moderno. É um momento de reencontro, né? Muito bem, eu agradeço a sua presença, professor Mário Sérgio, no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba o kit de produtos Lucena para você aproveitar com a minha querida Kênia, que está ali lhe acompanhando também. Muito obrigado, Robson, senhores telespectadores. E aqui, quando eu vejo o programa de Robson, eu me rejuvenesço, porque eu me torno um jovem, não é? Eu lembrei-me bem de uma vez... conversa de candidato. Robson me perguntou assim, quantos anos eu tinha? E eu disse, Robson, a minha idade depende de quem eu converso. Se eu estou conversando com um aluno, eu sou tão jovem quanto ele. Então você está com 20 anos hoje. Obrigado, professor, pela sua presença. Continue ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste do Gente, Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã.